Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu queria falar sobre amigos de Deus. Em Romanos 5, a partir do versículo 1 está escrito: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Em algumas versões de Romanos 5, o versículo 10 e 11 está escrito assim: nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo que seremos salvos pela vida de Cristo, né? Houve uma reconciliação em nós pela inimizade, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então, pela inimizade gerada pelo pecado, nós nos tornamos amigos de Deus através da morte de Jesus Cristo, pagando os nossos pecados, cumprindo a lei. Então, a palavra amigo ou amizade é um dom de Deus para nós, né? Assim dizia a palavra em Eclesiastes 6,14. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu o tesouro, né? E quantas vezes pessoas cruzam o nosso caminho e não entendemos tão bem, não é? Quantas pessoas às vezes fazem um bem pra gente, a gente nem discerne que era um amigo que estava próximo, quanto mais Jesus Cristo, né? E teve alguns personagens que foram chamados de amigo por Deus. Nós vamos ver Abraão foi chamado de amigo de Deus. Em Tiago, capítulo 2, versículo 23 e 24 está escrito: e se cumpriu a escritura que lhe diz: e creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Então nós somos justificados pelas obras e pela fé. E Jesus também chamou os Judas de amigo. Você vê, não tem acepção. Mateus 26, 49 e 50. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve o Rabi, e o beijou. Esse foi o beijo da traição, onde identificaria que os soldados que estavam acompanhando o Judas, que aquele era Jesus e ele deveria ser preso. E olha o que Jesus respondeu no versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se deles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Você vê, naquela situação, Jesus chamou de amigo. Chamou tanto Abraão de amigo, que foi o pai da fé, tanto Judas de amigo, que foi um grande traidor, cumprindo um propósito bíblico. Isso deixa bem claro que Jesus não faz acepção de pessoas. Em Atos 10, 34 está escrito: então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. O que estava acontecendo nessa passagem de Atos 10? Foi o primeiro gentil a ser batizado e a receber a salvação e a presença do Espírito Santo sobre a vida dele, né? E logo depois de uma visão, Deus trouxe essa revelação para Pedro, mostrando que Deus, ele é amigo da humanidade. Assim como ele foi amigo de Abraão, que foi o pai da fé, ele foi amigo de Judas também, que foi o traidor, né? Você imagina que Jesus não sabia quando perguntou para Judas: amigo, a que vieste? Você acha que Jesus não sabia, sendo 100% homem, 100% Deus, que
que Judas estava traindo ele por 30 moedas? Né? E muitas vezes, irmão, a gente também sabe as pessoas que nos traem. A gente dá uma de louco às vezes, né? Não que Jesus deu uma de louco, mas é você? Tudo bem? Cumprimento, tudo bem? Porque essa vida a gente vai se deparar com circunstâncias. Sendo nós discípulos de Cristo, feitos à imagem e semelhança. Nós estamos aqui num treinamento e a Bíblia vai nos capacitar a discernir há momentos que nós vamos passar na nossa vida e nos capacitar para uma vida eterna. Não esqueça disso. Aqui não é o teu lugar, nem o meu. Aqui é um plano, é uma peregrinação para aquele eterno que vem sobre as nossas vidas. E vem tanto trevas como vem luz, como eu já expliquei em devocionais anteriores. Você tem livre-arbítrio, né? Você vê que aqui Jesus chamou Abraão de amigo, que foi considerado o pai da fé, e chamou Judas de amigo, que foi considerado o traidor que vendeu Jesus por 30 moedas. Eu acho legal que tem até uma música que diz, né? Eu gosto bastante, eu não sei de quem que é essa música, mas eu peguei um trechinho dela, né? Fala mais ou menos assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Lembra que eu já falei sobre os membros, né? Eu preciso aperfeiçoar, porque meu ministério não é louvor. Já tentei cantar em espanhol para tentar, quando eu dirigi a Libânia, tentar achar que, eu pensei, né? Bom, como nem todo mundo sabe espanhol, você dá umas arranhadas, mas não teve jeito não. A Chile me denunciou. Mas vamos lá. Seja amigo de Deus, não somente por aquilo que Ele fez, faz e fará, mas por quem Ele é. Então, Deus de amor. Deus é amor. E Ele quer ter, até eu não me lembro qual dia do janeiro profético, a palavra de leitura foi: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, né? E a palavra-chave, não me lembro para qual mês, foi intimidade com Deus. Deus quer ter intimidade contigo, sabe? Ele quer comprar. Você sabe, eu me lembro de quando, para finalizar, eu me lembro de quando eu era jovem, eu morava na Lopes de Oliveira e eu tinha um amigo que trabalhava num açougue. O apelido dele era Caju. E um cara maior do que eu arrumou uma encrenca comigo. E eu fui lá e chamei meu amigo para resolver aquela situação. Irmãos, agora eu sou cristão, mas aí esse meu amigo segurou o cara que me bateu, eu dei uma surra nele, entrei numa fria depois. Outro dia eu conto testemunho disso daí, porque entrei numa fria danada. E ele era meu amigo protetor, e Deus quer ser esse amigo protetor da sua vida. Ele quer comprar a tua causa, Ele quer advogar situações da tua vida, mas é necessário que você... Olha só, o que a Bíblia nos diz? Ainda que eu não seja fiel, Deus permaneça fiel. Ele permanece fiel nos atributos que Ele tem para cuidar da minha vida e da tua vida. Não é o que você faz contra Ele que Ele vai alterar quem Ele é. Ele é como diz, Ele é imutável. Ele é imutável. Ele é amor, Ele é justiça. Ele cuida da vingança. Não é que Ele cuida da vingança por ser um Deus maldoso, mas a vingança é um pagamento por atitudes injustas. Só isso, né? Como eu já falei no devocional também. A vingança, como falar, a vingança é um prato que se come frio, ou seja, é uma atitude premeditada. Sai fora, irmão. Isso é jargão mundano. Minha é a vingança. Se for injusto contigo, Deus vai criar situações que aquela injustiça seja paga. E às vezes não é nem pela sua mão. Sai fora, não compra esse B.O. não, irmão. Né? Aprenda com o rei Davi. Tanta injustiça que ele passou com Saul. Teve a oportunidade de prestar vingança contra Saul, mas nunca fez isso, deixou na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, seja amigo de Deus, contemple a criação, tenha intimidade com Ele, acorda de manhã louvando, adorando. E a expressão maior do amor de Deus sobre as nossas vidas é hoje poder estar respirando, né?
e ainda poder fazer algo, pregar a palavra, cuidar da família, desfrutar das coisas. Acabei de voltar de Petrópolis, até descobri por um amigo que eu fui lá, Teresópolis e Petrópolis. Petrópolis. Por que Petrópolis? Polis. Isso aqui a gente vai aprendendo e vai compartilhando. Polis significa cidade. Petro, né? Até na Bíblia a gente conhece Pedro como Pedro. É Pedro, Polis, cidade de Pedro. Irmãos, visitem Petrópolis. Que a cidade transpira a história do Brasil. Museu Imperial, Casa da Princesa Isabel, Casa dos Santos Dumont, a igreja onde está. Eu não consegui confirmar porque eu visitei lá, está o corpo de Dom Pedro II, Dom Pedro I, o corpo de Isabel, não sei, mas tem o corpo de algum desses da família imperial que fizeram uma grande história no Brasil. Pega a visão no canal do Guerreiro, seja amigo de Deus e contemple tudo aquilo que Ele nos proporcionou e desfrute do cuidado de Deus que Ele tem com os amigos dele. Um ótimo final de semana.